Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você, aqui na Band News TV e na rádio Band News FM. Hoje eu te convido para uma conversa sobre os impactos esperados aqui no Brasil com a vitória de Donald Trump nas eleições americanas. Aqui o nosso Banco Central aumentou juros e fala em ambiente desafiador com incerteza nos Estados Unidos. Meu convidado é Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco. Fernando, bem-vindo. Muito bom receber sempre você aqui no programa. Obrigado, Juliana. Obrigado a todos que nos acompanham aqui na Band News. Bom, Honorato, vitória do Trump impressionante em vários aspectos, pela diferença em relação à Câmara, pela vitória do voto popular, pela maioria no Congresso, conseguindo aí Senado, Câmara, a Suprema Corte, a visão hoje de que é um Trump que chega muito fortalecido para implementar a agenda prometida durante a campanha. Qual é a visão de vocês nesse momento de o que significa esse cenário? Você começou por onde eu também começaria, que é destacar que é uma eleição incontestável. E isso importa, inclusive, para pensar os mercados e para pensar a agenda, né? Parte da proteção que o mercado comprou na semana anterior, inclusive no real, a gente vai falar mais dele daqui a pouco, quando o real bateu ali 5,80, 5,90, tinha a ver com o risco de contestação do resultado eleitoral, seja pela Harris, seja pelo Trump. Esse risco desaparece. E esta força que você está destacando, Juliana, coloca para o Trump, quer dizer, a possibilidade de implementar a agenda, como você destacou, de campanha. Na campanha, eu vou destacar aqui basicamente 3 grandes blocos, né? Tem uma agenda de tarifas de importação, que ele pretende com isso resgatar o papel da indústria americana, pretende com isso proteger, né, a indústria americana e de alguma forma, os empregos na cabeça da equipe. Tem um segundo bloco ligado a impostos e imigração, que o Trump basicamente espera reduzir impostos corporativos para atrair, né, recursos para a economia americana e, no caso da imigração, também proteger o mercado de trabalho. E tem um bloco geopolítico, que é como ele vai enfrentar temas como a Ucrânia, como o Oriente Médio, né? Bom, desses 2 primeiros blocos, digamos, para a gente ficar neles, são políticas que tipicamente nós percebemos como protecionistas. E, ora, se elas são protecionistas, né, elas significam menos eficiência da economia, a economia vai operar, né, não na sua plena, digamos, capacidade de eficiência, no menor custo possível. Tem menor concorrência. Exatamente, isso significa mais inflação para o consumidor, e aliás, acho que esse é o grande ponto vulnerável da agenda do Trump, porque, fazer um mini parênteses aqui, ele também foi eleito prometendo reduzir a inflação. Pois é. Essas políticas não são consistentes com reduzir a inflação. A inflação possivelmente vai ser maior e não menor, né? Então, fechando parênteses, são políticas protecionistas que têm menor eficiência, que sugerem que a inflação no médio prazo possa ser maior, e aí vem as consequências para mercados, inclusive para o Brasil. Juros médios que podem ser mais altos no futuro, no mundo, e um dólar mais forte. É isso que o mercado está operando, é isso que está como consequência da eleição do Trump. Pois é, inclusive uma coisa não conversa com a outra, né? Porque logo no dia da vitória, a reação inicial foi de dólar para cima, inclusive aqui no Brasil, depois acabou fechando em queda por questões locais também. Mas a Bolsa, por exemplo, lá de fora, subiu. Então, a percepção que se tem é que, talvez num curto prazo, possa ter alguma melhora econômica com redução de impostos das empresas, de regulamentação. As pessoas têm essa percepção de que com a retirada dos imigrantes possa aumentar a oferta de mão de obra, subir salários, enfim. Tem uma percepção de que, num curto prazo, pode ter efeitos positivos para os americanos. Isso é verdade? Acho que tem várias modulações no que você está falando e na nossa conversa inicial, né, naquela minha fala inicial. Primeiro, essa reação dos mercados desses dias, né, ela foi muito distinta no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os mercados responderam exatamente com essa configuração que nós falávamos na pergunta anterior, ou seja, o dólar se fortaleceu no mundo, as taxas de juros longas nos Estados Unidos subiram, prevendo um déficit público maior, afinal de contas, se ele vai cortar impostos, o déficit vai aumentar, né? E a Bolsa andou também esperando esse benefício do corte de impostos. No Brasil, o Brasil estava sendo usado, de certa maneira, vou dizer assim, como um país de hedge, de proteção para o risco da eleição. À medida em que a eleição
se confirmou, essa proteção foi desmontada, por isso que o real teve a performance que teve. Apanhou muito, né, exatamente, o real, né? perfeito. O Brasil foi a proteção, foi o seguro que o mercado usou para se proteger da eleição, em parte porque o Brasil tem profundidade, é um mercado, né, bastante extenso, mas em parte porque nós temos as nossas fragilidades, Claro. em especial das contas públicas, que fazem essa aposta ser crível, né, da proteção. Enfim, a proteção está desmontada. Sim. Mas para o seu ponto, algumas modulações, né? Primeiro, eu não sei o quanto do que o Trump falou na campanha é o Trump negocial e é o Trump efetivamente implementando, né? Eu acho que muitas dessas medidas podem ser uma tentativa do presidente americano de ter benefícios das contrapartes, da China, dos demais países, né? No caso do imposto corporativo não tem muita ambiguidade, mas acho que pode ter um Trump negocial, aqui eu coloco tudo na mesa e depois eu vou ver o que fica. Então isso dá para a gente pensar numa modulação. A segunda é que todas essas medidas, elas levam tempo, a gente não vai acordar amanhã, né, e todas as tarifas vão ser elevadas, os impostos corporativos todos reduzidos, a imigração, né, banida. Então, acho que isso leva tempo. Então, também esses impactos de curto prazo são menores. Para o consumidor americano, né, e aí para fechar essa parte, tem essa ambiguidade, porque, de um lado, se menores impostos ajudam as empresas americanas, isso é bom, atrai fluxo de capital. Por exemplo, banir a imigração significa que tem menos trabalhadores disponíveis e, portanto, os salários vão subir, o que é ótimo, mas os preços também vão subir. Se você proíbe, né, digamos, se você aumenta a tarifa de importação de bens vindos da China, os preços vão subir. Eu costumo brincar, né, que o mundo não se tornou globalizado só porque os globalistas gostam, né, para usar uma expressão desse mundo polarizado. Não, o mundo se tornou globalizado porque é eficiente do ponto de vista econômico. Então, se hoje, né, os americanos se beneficiam de produtos chineses baratos, se esses produtos deixam de chegar nessa intensidade, vai aumentar. Então, eu acho que a agenda plenamente implementada, não sei se ela vai ser, mas plenamente implementada, produz sim, alguns efeitos de crescimento da economia, especialmente da parte corporativa, mas pode gerar uma inflação que é exatamente o que o eleitor não quer e que fez ele votar no Trump para reduzir a inflação. Então, eu acho que essa ambiguidade, essa divisão interna, essa inconsistência interna é o que o Trump vai ter que lidar ao longo do mandato. Pois é. E é um pouco a percepção que a gente tem muito quando há um discurso político que as pessoas querem comprar, né? É um populismo que acontece em qualquer lugar, mas que ouvindo vocês e entendendo como que a economia funciona, uma coisa não conversa com a outra, né? Que é isso, olha, você vota em mim, vou te dar mais emprego, seu salário vai subir, vai dar para comprar mais, bom, mas se a Tudo inflação é bom, não tem vai restrição, subir, né? Exatamente. Tudo funciona bem, né? E essa percepção também, se o dólar vai ficar forte, talvez isso possa ajudar a inflação deles, no sentido de a importação ficar mais barata, enfim. A gente precisa saber o quanto que isso vai funcionar na prática, mas no fundo a sensação que se tem é que é um risco que aumentou. É um risco alto, é uma agenda de difícil implementação, que tem um risco alto no mundo. E olhando aqui para o nosso quintal, Fernando, assim, a tendência é um dólar mais forte, que dificulta a inflação. Aqui no Brasil, a gente já está numa situação apertada aí de inflação. O nosso Banco Central, ele não toma decisão, obviamente, relacionado à especulação. Vai ver o que vai, de fato, ser entregue ali com o governo Trump. Mas ele já coloca aqui no comunicado que vê um aumento de incerteza com os Estados Unidos. O quanto que isso pode nos atrapalhar? Só sobre o seu ponto anterior, né, eu costumo dizer, o populismo é sedutor, né? Só que aí vem os chatos dos economistas aqui dizendo, olha, não é bem assim, tem restrições, né? As economias operam sob restrições. Para o ponto do Banco Central, Juliana, o dólar é muito importante para o processo inflacionário de um modo geral, né? Então, dependendo de onde parar o real, né, enfim, a relação do real-dólar, isso pode sim ter efeitos na taxa Selic. Mas eu queria fazer algumas considerações aqui. Primeiro, tipicamente o Banco Central responde àquilo que nós chamamos de efeitos secundários. Ora, se a eleição do Trump produz uma baita fortaleza do dólar no mundo, né, o real se desvaloriza, isso gera uma inflação de produtos primários, porque eles estão sendo mais caros pelo real desvalorizado, o Banco Central não combate esse efeito, senão ele vai ter uma política monetária muito errática, muito volátil. Ele combate os efeitos secundários. Acho que essa é uma primeira consideração para também a gente não ter o Banco Central usa essa expressão, né? Uma relação mecânica
entre o real, o dólar e a taxa de juros. Para traduzir, ele precisa ver se aquilo está significando alta da gasolina, perfeito, está dos chegando serviços, no alimento, do restaurante, né? exatamente isso, é exatamente isso. Porque se forem só os produtos importados, é o que precisa acontecer, digamos assim, quando você tem uma desvalorização da moeda, né? O segundo ponto é que eu confesso que esses últimos dias que a gente está aqui discutindo, né, o dólar e o real, como eu falei, está se desmontando aquela impressão mais negativa da moeda brasileira e ele já acomodou em patamares que eu acho que são muito mais razoáveis. Se você capturar o quanto que os pares do Brasil, por exemplo, México, Colômbia, Chile, África do Sul, Austrália, quanto essas moedas, se o real fosse comportar igual a essas moedas, era para ele estar mais perto de 5,10, 5,15, não os 5,70, 5,80 que ele tem uma gordura já grande. Exato, né? Então tem um prêmio grande. Então eu acho que tem chance do real acomodar e isso acabar mais ajudando do que atrapalhando o Banco Central. Bom, dito isso, como você falou, o Banco Central ele vai olhar muito de perto o que está acontecendo lá fora, com essa ponderação de que ele não vai reagir a tudo se for um movimento global, mas eu acho, e a gente vai falar disso certamente, quer dizer, que ele vai olhar mais para os aspectos locais, e aí tem a ver com as contas públicas, que estas sim podem alterar a trajetória da moeda, do real. Né? Se o pacote sendo discutido, anunciado, é um pacote mais robusto, isso tende a ajudar esse movimento do real e fazer com que a vida do Banco Central fique mais fácil. Se esse pacote se distancia, né, do ideal, digamos assim, aí o real pode continuar desvalorizando e isso dificulta mais a vida do Banco Central do que esses movimentos globais, que de certa forma, se está acontecendo com todo mundo, o Banco Central responde menos, né, em menor intensidade do que seria a reação inicial. Tentando olhar um pouco ainda para fora, antes da gente vir para os problemas locais, a política do Trump protecionista, ela bate principalmente na China. A promessa de imposto de importação de 60% dos produtos chineses. E aí, pensando em China, ainda olhando assim os aspectos internacionais que podem nos afetar, é uma China que pode crescer menos e é uma China que pode cada vez mais desaguar produto aqui no Brasil, enfim, outros países a gente está vendo, né? No Sudeste Asiático, na África, o quanto que, olhando para a China, e é o alvo de Donald Trump, nos afeta e também pela via da exportação, claro que eles são os principais compradores das nossas exportações, né? Então, olhando para a China, tem vários aspectos preocupantes aqui para a gente. Tem muita coisa importante que envolve essa relação. Então, primeiro, como você destacou, a China hoje é um país que tem um desafio enorme, que é o desafio do endividamento. A China hoje é um país muito endividado, do ponto de vista corporativo, das famílias, o governo nem tanto, aliás, o governo é pouco endividado na China, e eles precisam desalavancar, ou seja, reduzir esse endividamento. Ora, se a China crescer menos por conta das tarifas do Trump, vai ficar mais difícil a vida deles. Então, é um desafio super importante para a China. Segundo, você falou da estratégia chinesa para lidar com os Estados Unidos, né? Eu acho que o mundo está muito mais atento a esse risco e a minha impressão é que os países podem retaliar, né? Suponha que os Estados Unidos elevem as tarifas contra a China. Ora, o mundo vai ficar olhando essa inundação de produtos chineses e não vai fazer nada. Eu suponho que os países vão retaliar. Aliás, por isso que é tão difícil ver o final da história dessa discussão das tarifas nos Estados Unidos, porque pode ser dependendo da reação do mundo, os efeitos podem ser de várias naturezas, né? De novo, dependendo de como cada país vai se comportar. E a terceira discussão, que é justamente como os países que exportam para a China vão ou não se beneficiar, vão se conformar com esse quadro, né? Essa China que cresce menos, ela pode trazer uma menor exportação do Brasil para lá, especialmente de minério, de petróleo, porque... Preço também, né? Exatamente, os preços cedem, né? Minério e petróleo que são itens mais usados no investimento chinês, mas a demanda por alimentos da China, ela continua crescendo. E essa China que exporta menos para os Estados Unidos, ela não vai deixar de consumir domesticamente. Aliás, parte da saída da China da crise é estimular a demanda doméstica. Então, as exportações de grãos e proteínas do Brasil hoje, que já somam, elas são 50% maiores que petróleo e minério somados, grandes números. Petróleo e minério dá uns 40 bi por ano de dólares, proteínas e grãos 55, 60 bilhões de dólares por ano do Brasil. Então, acho que o Brasil pode até, de certa forma, isso não tem a ver com o Trump, mas essa China que cresce mais para dentro pode beneficiar o Brasil. Então eu não estou muito preocupado com esse efeito para o Brasil. Agora, os demais países vai ter um rearranjo interessante. O México, né, só para destacar mais um caso.
O México foi o grande vitorioso da primeira leva de barreiras de importação do Trump ainda, né? No primeiro mandato dele contra a China, foi o grande beneficiário, porque foi quem ganhou espaço na importação americana. Tem esse tema da imigração agora que pode mexer com o México, mas ao mesmo tempo o grande candidato a oferecer esses produtos vai continuar sendo o México. Então vai ter uma reordenação importante do comércio global. É importante a gente entender que é um cenário internacional mais difícil para o Brasil e mais incerto, com Trump certamente com muitas emoções. Então, cada vez mais, por isso que eu acho que tem essa pressão que é importante a gente traduzir, Honorato, em relação à capacidade do Brasil em fazer o seu dever de casa, se blindar minimamente desse momento que é o momento onde países emergentes são olhados com lupa. E a questão fiscal nossa é o nosso calcanhar de Aquiles. Isso já vem de muito tempo, né? O ministro Haddad tem feito esse discurso de que chegou e aí eles tinham um trabalho grande para ser feito, de recomposição, teve a nova regra fiscal, enfim. O que aconteceu, na tua opinião? Tem essa questão internacional, mas houve um estopim, digamos assim, para uma piora de humor em relação às contas brasileiras? Houve, sem dúvida, e é interessante isso, né? De fato, tem uma piora estrutural no Brasil das contas públicas de muitos anos, eu diria de pelo menos umas 3 décadas. Mas é verdade, Juliana, que quando este governo em particular assumiu e na PEC da transição, o gasto foi maior do que o necessário para cumprir aquela transição. Já chegaram gastando muito, né? A gente estimava 70, 80 bilhões de reais ali necessários para recompor programas importantes para a sociedade, para as famílias, e o gasto se aproximou de 200 bilhões, né? Foi mais do que o dobro do que se imaginava. Então, sim, isso acabou gerando algum excesso de demanda, algum risco na inflação, mas essencialmente piorou a dinâmica da dívida pública. Eu diria que os estopins, eles começam a acontecer em abril deste ano. E basicamente foi uma combinação de coisas, né? Você teve a revisão da meta de resultado primário, então o governo reduz o esforço que ele vinha se comprometendo a fazer. Depois teve ali um flerte com alguma intervenção nas empresas estatais, especialmente verdadeiro no caso da Petrobras e da Eletrobras, também piorou a dinâmica de mercado. E nesse contexto, nessa configuração, o Banco Central voltou sobre a taxa de juros. Então, todos os componentes da dívida pública, eles pioraram, né? Você vai gastar mais, você vai poupar menos e a taxa de juros vai ser maior. Então, eu diria que ali o Brasil, quando eu falei, né, do real em relação aos pares, ali o real começa a se descolar dos pares brasileiros. Isso nos recoloca no tema do cupom agora, porque o que o Banco Central está dizendo é: eu preciso da sua ajuda, governo, né, para poder não subir tanto a taxa de juros e acalmar a taxa de câmbio, fazer com que o real fique menos pressionado, né? E me parece que o senso de urgência em Brasília mudou, né? Nesse estopim que eu acho que começa ali em abril, né, enfim, que a coisa começa a mudar, a verdade é que toda vez que o câmbio, né, que o real bate aqui 5,80, 5,90, me parece que tem um alarme lá no painel, né, dos ministros em Brasília, aquele alarme dispara e eles resolvem se mobilizar a favor dessa agenda de ajuste fiscal. Pois é, o dólar é o que pega, é o que pega. O pessoal para o político, porque é o que bate na inflação e é o que diminui a popularidade de um governo. O caminho é esse, exatamente. Assim, nenhum governo se elege ou consegue se reeleger ou fazer seu sucessor, se for o caso, né, com uma economia desorganizada, especialmente na inflação. Então, o dólar Trump, é isso. Né? Exatamente. Então, o dólar é esse caminho. Então, eu acho que tem o senso de urgência mudou, tem muita coisa sendo dita e, né, começando a ser anunciada, enfim, eu acho que a gente vai discutir muito nesses próximos dias quão profundas, né, são essas medidas para trazer ou para garantir a sobrevivência do arcabouço fiscal. Eu tenho usado essa expressão. Acho que mais do que quanto o governo vai cortar, né, tem muita gente que pergunta, mas quanto que é o mínimo? 30 bilhões, 40 bilhões, 50 bilhões? Eu tenho dito, olha, claro que é importante esse número, mas o que eu vou olhar com mais detalhes ou com lupa é quão críveis são essas medidas para fazer o arcabouço, né, vivo, mantê-lo vivo, além de 2026. Porque a gente pode ser um numerão, 50 bilhões, mas não é crível. Temporário. Não consegue entregar, exatamente. Por exemplo, o pente fino, né, que é algo que a gente vem discutindo já, pelo menos desde junho, ali, maio, junho. É algo que não dá para o mercado, não tem um dia D, que você olha nas contas públicas e diz, olha, o pente fino entrou e foram cortados 25 bilhões de reais, 26 bilhões de reais. Né? Não, é algo que vai sendo feito aos poucos. Então, suponha, né? Não é o que está acontecendo, mas suponha que apenas
fosse anunciada uma continuidade do pente fino. O mercado vai falar, bom, não tem nada de novo. Né? Agora, se em cima disso vem medidas concretas, inclusive com legislação, né, para ajustar programas, para dar um exemplo aqui, de novo, tentando ser o mais factual possível. Né? O Brasil vive hoje a menor taxa de desemprego da história. Se você pegar o dado do IBGE, né, como a gente faz, e tirar o dado do mês, o IBGE divulga a média do trimestre, né? O dado do mês, a última informação de desemprego na casa de 6,1. É o menor desemprego da história. E apesar disso, os pedidos de auxílio-desemprego no Brasil estão crescendo entre 15% e 20%. É curioso. O governo gasta mais quando o desemprego está baixo. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, a regra não faz sentido. A regra está com alguns furos, como a gente costuma dizer, está frouxa, né, para um momento como esse. Então, por exemplo, se você mexe na legislação a ponto de ajustar essas regras e permitir que elas andem juntos, se o desemprego está alto, o governo gasta bastante com o seguro-desemprego. Se o desemprego está baixo, o governo gasta pouco, essas mudanças estruturais podem fazer muito impacto. A gente tem visto algo semelhante no caso do auxílio-doença, né? O governo, para reduzir a fila dos pedidos de auxílio-doença, ele colocou de pé o Ateste Med, que é um programa online para você ter acesso ao pedido do auxílio-saúde, e também o crescimento parece muito grande, né, para os padrões históricos. Então, tem coisas de regras que podem ser feitas na legislação que ajudam muito a dar substância a esse ajuste fiscal do governo. E o Banco Central, ele muda o tom, né? Ele aumenta o tom, ele falava que estava monitorando a situação fiscal, agora fala que está afetando já de forma relevante preço, expectativa, risco, dólar, e aí ele continua, né, no texto colocou falando, uma lista enorme, né, sobre a importância de apresentação e execução de medidas estruturais para aliviar a inflação e os juros. Então, joga a batata quente para eles, e uma coisa que também é muito preocupante é que ele dá um outro recado duro, que é falar que a inflação, mesmo num horizonte mais longo, que é para onde o Banco Central olha, lá em 2026 ele está vendo uma inflação mais alta. Subiu, né? Piorou. Isso significa que os juros ou podem subir mais ou podem ficar altos por mais tempo. Agora, essa questão fiscal, ela pode mudar essa dinâmica. É exatamente isso. Hoje a bola está muito mais no campo das contas públicas, ainda que eu acho que tem um pedaço no Banco Central, eu já comento, mas é isso. Se nós fôssemos traduzir literalmente uma relação mecânica entre a projeção do Banco Central lá para o segundo trimestre de 2026, baita papo de economista, né? Ontem até me perguntaram assim, você botou errado aqui, é 2025? É isso mesmo, 2026 né? mesmo. Pois é, que é o tal do horizonte relevante. É quando, depois de uma alta de juros, o Banco Central espera o efeito completo dessa alta nos preços. Mas é importante, porque muita gente fala, mas o Banco Central quer botar a inflação em 3%. Não, mas não é de hoje para amanhã. Exato. Então é importante porque é isso, ele vê de forma estendida. Um ano e meio isso faz sentido. Exatamente. Então, se nós fôssemos pegar esse 3,60 e o Banco Central quisesse convergir este 3,60 daqui um ano e meio para 3, ele teria que levar a Selic entre 13 e 14. É bastante coisa, é bastante juro, né? Por isso que ele está pedindo ajuda. Ele está dizendo assim, eu não quero levar a Selic a 13 a 14, eu não gostaria, ainda que, se for necessário, ele vai fazer. Mas me ajuda a não precisar chegar nesse patamar. Porque aí sim, com juros desse nível, a dinâmica da dívida pública piora muito, né? E aqui eu acho que tem o ponto, sim, do Banco Central, que talvez ele pudesse ser mais vocal nessa frente, de dizer isso, olha, a inflação no Brasil, Juliana, não está fora do controle, ela está acima do centro da meta, é verdade, né? A inflação cheia está em 4,5%, portanto está no teto da meta, o Banco Central tem que ficar bastante atento, mas os núcleos de inflação, quando a gente exclui aqueles preços que mexem muito porque choveu demais, porque a energia elétrica mudou a bandeira, né? Enfim, estão rodando ali abaixo de 4%. Então, talvez o Banco Central também possa ser mais vocal, dizendo, olha, a política monetária funciona, né? Eu não vou sair correndo atrás do câmbio para combater os efeitos primários, e se eu tiver a ajuda da política fiscal, a taxa média de juro lá na frente talvez seja menor do que essa, né? Assim, isso olhando para os modelos, olhando para os núcleos. Então, eu acho que essa combinação, essa harmonia, né, essa harmonização da política monetária e fiscal está faltando no Brasil. Mas neste momento ela está faltando vindo do lado fiscal, vindo do lado do governo dizer, eu vou ajudar, eu vou apoiar, vou fazer minha parte. Aí acho que o Banco Central pode sim dizer, calma, o juro real está muito alto no Brasil. A gente está falando de um juro real, Juliana, da forma como os economistas medem, né? Você pega lá o que o mercado espera para o juro daqui a um ano, né? A taxa Selic daqui a um ano, desconta a inflação esperada para daqui a um ano, esse juro real hoje está em quase 9%. Nós só visitamos esse nível de juro real na crise da ex-presidente Dilma.
é muito juro para uma economia que nem de perto está naquela circunstância de crise, né? Então, tem muito juro nessa economia. Essa economia vai esfriar, essa inflação não vai sair do controle, a menos que a gente perca a mão no câmbio. Que o governo, ao não fazer a parte dele, o real vai para 6 e pouco, e aí a inflação vai andando. Se o câmbio ficar comportado, e comportado eu digo, ele não depreciar desses níveis, com a ajuda da política fiscal, acho que o Banco Central ganha muito espaço para voltar a ser vocal e dizer o juro real está alto, vai funcionar. E ao funcionar, diminuem as tensões. E para a gente finalizar, 2025, como é que você está vendo inflação, juros, crescimento? Qual o teu olhar aí para 2025? Tem dois motores que não vão ajudar o crescimento em 25, que são a taxa de juros, a gente já falou deles, e o próprio gasto público. Aliás, eu diria que ambos estão agora, em 25, vão atuar na mesma direção para esfriar essa economia. Mas tem duas coisas, Juliana, que vão impedir que a economia esfrie muito no ano que vem. Primeira, o agro, né? O agro brasileiro deve crescer, deve bater recorde de produção no que vem de novo, na vizinhança de 300 e, enfim, uns 10% de crescimento ainda da produção. A gente pode voltar ali para casa dos 310 milhões, 320 milhões de toneladas, tá? Tem ainda uma incerteza na estimativa. Segundo, as famílias brasileiras, eu sei que às vezes é duro dizer esse dado, mas elas pouparam recursos desde a pandemia. A taxa de poupança das famílias aumentou nos últimos anos, né, olhando os dados do IBGE. Então tem algum colchão que permite que mesmo com o juro mais alto, elas continuem consumindo por um tempo. Então a gente estima um PIB ao redor de 2 no ano que vem, né, mas vindo de 3 e pouco nesse ano de 24. E aí é que eu acho que a inflação não vai acelerar. Eu vejo a inflação menor no ano que vem. Talvez essa seja a minha maior discordância, né, em relação ao consenso. Eu vejo a inflação do ano que vem no Brasil cedendo e não aumentando, né? O câmbio se acomoda, o juro já está alto, a economia perde um pouco de força, essa inflação vai ceder. Mas tem uma premissa fundamental. O governo entrega a parte dele, né, o gasto público desacelera e com isso as expectativas melhoram um pouco e a taxa de câmbio se acomoda. Se nada disso acontecer, o cenário vai ser pior do que esse. Tá bom, vamos continuar então nessa toada positiva, assim esperamos. Fernando Norato, economista-chefe do Bradesco, sempre muito bom, Fernando, te receber, conversar, você sempre muito claro. Obrigada. Obrigado, Juliana, obrigado a você. Obrigada a você por estar sempre aqui comigo no Economia para você, a gente se vê na semana que vem. Tchau. Você ouviu Economia para você, na Band News FM.